Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre a mudança geopolítica, mas relacionando com a política, tá? E a gente tentar entender as camadas diferentes, essa relação entre política e geopolítica, que não são exatamente a mesma coisa, relação entre política externa e política interna, que é sempre complicada, né? Então vamos lá. Eu nos dois vídeos anteriores, um no ano passado, né, quando o Trump ganhou, e outro há pouco tempo, eu reafirmei que o Trump, né, que o grupo de republicanos, o grupo da sociedade, dos capitalistas, né, da burguesia, a fração da burguesia estadunidense representada pelo Trump, quer focar tudo na contenção da China, né? Reeditando o que o Nixon fez em 1972, só com o sinal inverso. Eu sei que a galera que já prestou atenção, já viu os outros vídeos, já entendeu bastante isso, né? E eu fiquei feliz até que esse ano eu vi o Jones Manuel e o Breno Altman falando a mesma coisa. Eu acho até, provavelmente não, né? Mas assim, no ano passado as pessoas nem estavam lembrando tanto dessa questão do Nixon, ou estavam, e eu não vi, né? Eu acho que tá muito claro agora que o Trump está tentando reeditar o Nixon com sinal trocado, né? O Nixon tentou se aproximar da China para criar uma cunha entre China e União Soviética. E agora o Trump está se aproximando da Rússia para criar uma cunha entre Rússia e China, né? Idealmente tentar isolar a China, que é o projeto mais realista, mais pragmático para os interesses geopolíticos estadunidenses. Então, essa questão dessa diferença entre o projeto que o Trump representa, né, o projeto de uma fração da burguesia estadunidense que ganhou menos com a globalização, embora as big techs ganharam com a globalização, apoiavam mais o lado, vamos colocar entre aspas, democrata, para simplificar, porque os democratas não são totalmente monolíticos, né? Não são totalmente monolíticos, né? Mas, de qualquer forma, para simplificar, os democratas tinham uma ambição maior de conseguir conter a China e a Rússia ao mesmo tempo, e nesse sentido, os republicanos do tipo Trump, né, essa fração da burguesia que o Trump representa, é mais realista. Mas isso eu já falei nos outros vídeos. Eu quero avançar para uma questão muito, muito importante. Eu acho que, de certa forma, esse é o vídeo mais importante da trilogia, né, que eu fiz até agora sobre o assunto, porque ele vai contemplar uma outra questão. Ele vai contemplar a geopolítica, como eu estou falando aqui, mas quero contemplar também a política e chamar a atenção que existe sempre, além da política externa, existe uma política interna, né? Os presidentes, né, os líderes, eles não conseguem atuar só externamente, ele tem que fazer isso também internamente. Então, muitas vezes, determinadas decisões, elas são tomadas tendo em vista também o público interno, né? Estou falando de uma forma teórica e abstrata em geral. A gente... vou dar um exemplo do Brasil, né? Vou dar um exemplo do Brasil que a gente vai entender bem. O Brasil, não dá para dizer assim, o Brasil é o quê? O Brasil é terceiro mundista, no sentido de o Brasil trabalha pelo sul global? De certa forma, sim, sem dúvida. Mas existem também aqui dentro do Brasil grupos que querem, até os grupos mais ricos, mais, de certa forma, hegemônicos, tem uma tendência maior até a apoiar o grande império, né, os Estados Unidos. Estou isso simplificando muito, tá, gente? Tem uma tendência maior, né? Tipo, vamos lá, a Rede Globo. A Rede Globo é muito ligada ao Partido Democrata dos Estados Unidos, né? Tudo tentando simplificar, tá, gente? Então a Rede Globo gosta muito. Você vê que a agenda da Rede Globo, né? A pauta da Rede Globo, o discurso da Rede Globo é o mesmo do Partido Democrata dos Estados Unidos. Obviamente, gente, eu não estou me referindo ao Bernie Sanders do Partido Democrata, estou falando o mainstream do Partido Democrata, o Biden, os Clinton, de certa forma até o Obama, enfim. Então, há essa relação entre política interna e política externa que não é tão simples, né? Então, você não dá para dizer um país é isso, um país é aquilo, porque dentro do país, dentro do Brasil, por exemplo, vai ter, entre aspas, um partido estadunidense, que as nossas forças armadas são desse partido estadunidense, é uma loucura, né?
as Forças Armadas brasileiras, assim, muito vergadas aos Estados Unidos, enfim, isso aí é um amplo debate que eu não vou ter agora, mas você pode ter, às vezes, um partido chinês aqui. Como que é partido chinês, entre aspas? Você pega o Elias Jabbour, que acho que ele é geógrafo, mas trabalha muito com economia, e ele idolatra a China também. Então, aqui dentro de um próprio país, você vai ter um partido, entre aspas, chinês e um partido estadunidense, né? E um partido europeu, tudo colocando entre aspas e tentando simplificar, porque sempre a realidade é muito mais complexa. Então, eu queria chamar a atenção, primeiro, dessa relação entre política externa e política interna, e que um país não é tão unificado, nenhum país é monolítico. As pessoas acham que a Rússia é monolítica, não é. As pessoas acham que Irã é monolítico, não é. Não são monolíticos, não são uma coisa só. Existem várias forças dentro de todos esses países. Estados Unidos, evidentemente, não é monolítico. Brasil, evidentemente, não é monolítico. E os países, em geral, não são, né? Enfim, então eu estou chamando a atenção dessas questões. Quer dizer, o mundo não é um tabuleiro de war. A realidade não é um tabuleiro de war, né? War é aquele jogo de xadrez, né? Hoje em dia tem jogos no computador que são até mais ricos nisso, porque ainda tem recursos em jogo, né? Mas, né, tem um jogo chamado Supremacy, que você tem recursos, né? Então você guerra, luta por recursos, mas o mundo não é só isso, né? O mundo, né? A política internacional, ela não é só isso, porque ela tem relação com a política interna e ela tem relação com a política mesmo, né? Com a política, inclusive, ideológica. É isso que eu queria chamar a atenção, é isso o tema desse vídeo. Eu vou colocar como título desse vídeo algo assim: devemos comemorar a paz na Ucrânia? A resposta seria assim, né? A paz na Ucrânia não aconteceu, mas parece que vai acontecer. Eu falo parece porque as coisas são muito dinâmicas, né? Tem até aquela frase, né? Política é como as nuvens, né? Você olha de uma hora tá de um jeito, você olha de outra tá de outro. Mas tudo indica que vai haver uma paz na Ucrânia. E tudo indica que essa paz na Ucrânia vai ser uma vitória da Rússia. Sim, uma vitória da Rússia. Uma enorme vitória geopolítica da Rússia. Uma enorme vitória do Putin, tá? E da Rússia como país, como potência regional, tá? E até com potência regional com projeção de poder, né? Fora até da sua própria região. Sempre teve alguma, perdeu bastante na época do Yeltsin. O Putin vem recuperando, mas, gente, prestem muita atenção que eu vou tentar daqui a pouco chegar ao ponto nevrálgico desse vídeo. Então, eu vou me referir dentro do campo da teoria crítica. Não vou chamar nem de esquerda, vou chamar de teoria crítica. Porque fora do campo da teoria crítica, vira muito propaganda pura. Dentro do próprio campo crítico, né? Já vai ter, vamos dizer, uma certa propaganda na medida que as pessoas têm uma visão de mundo e vão querer puxar um pouco a brasa para a própria sardinha, mas fora do campo crítico fica muita propaganda, muita coisa que não tem sentido nenhum, e aí eu não vou gastar de energia combatendo teses esdrúxulas. Por exemplo, tem gente aqui, eu vi aqui que eu tô falando que a televisão é aqui, e eu estava vendo ontem no YouTube. Tem um cara, péssimo, nem sei o nome dele, mas toda vez que eu vejo o cara no YouTube, ele só fala loucuras, né? E ele estava dizendo que o Putin quer salvar a Rússia, porque a Rússia está desintegrando. É uma loucura, ele sempre mostra a Ucrânia ganhando a guerra. Então, assim, eu não vou rebater loucuras fora do campo da teoria crítica, ou esquerda, se queira chamar, mas existe, vamos dizer assim, análise da realidade que vale a pena ouvir, que está fora do campo de esquerda, até existe, sim, mas assim, eu vou me ater às melhores percepções, não vou estar rebatendo todas as teorias malucas, não. Vou só colocar duas questões, né? A primeira, não sei se eu respondi a pergunta. Devemos comemorar a paz na Ucrânia? Sim. Mas talvez não do jeito que o Breno Altman comemore, tá? Então eu estou usando o Breno Altman não para polemizar com o Breno Altman. Eu não sou daqueles, tem gente que culpa Breno Altman e Jones Manuel por o PT tá perdendo, pelo Lula tá perdendo popularidade, essas loucuras. Mas também, enfim, não quero me perder no debate eu estou usando o nome Breno Altman porque ele, de certa forma, é o que mais simboliza uma comemoração imensa
pela vitória da Rússia na guerra da Ucrânia, né? Na guerra travada contra a OTAN na Ucrânia. Então, assim, o posicionamento do Breno Altman, ele não está totalmente equivocado. Eu só acho que ele está um pouquinho equivocado quando ele vê como necessariamente uma grande vitória para a classe trabalhadora. E eu vou tentar mostrar que as coisas são muito mais complexas, como ele mesmo sabe. Ele mesmo coloca no vídeo que eu assisti dele uns dias atrás, dizendo que a Rússia tem uma burguesia, que não é a mesma coisa que a China e tal, né? Enfim, eu também não vou fazer de ninguém um tal de espantalho, como se o pensamento do Breno Altman, várias vezes eu acho que eu discordo muito das coisas que ele fala, ele tem cultura, tem conhecimento, tem sofisticação intelectual, né? Não vou... Então, assim, ele mesmo sabe que não é necessariamente uma vitória da classe trabalhadora, mas ele vê como uma vitória maior do que eu vejo, né? E tem um grupo, né, que eu posso até citar aqui, um amigo meu de Facebook que eu não conheço pessoalmente, mas gosto muito, um grande historiador, o Gilberto Calil. Ele fica num outro lado, né? Ele enxerga muito essa questão da aliança Putin, Trump-Putin, né? Como pelo viés político, né? Então ele vê como, de certa forma, pelo que entendi, estou tentando resumir, tá? Ele também, o Gilberto Calil, é extremamente sofisticado, o pensamento dele, né? Enfim, então eu vou tentar resumir aqui, mas ele coloca mais em voga, mais em evidência a questão política da extrema-direita mundial, do Trump tá articulando com Putin essa internacional da extrema-direita, tá? E qual é a minha posição? O que eu acredito que é a mais próximo da verdade é que são as duas coisas. Há algo geopolítico, e nessa medida há muito de geopolítica, inclusive já tomando um partido entre o que mais levou o Trump a tá construindo esse acordo com o Putin. Eu acho que é mais geopolítica do que política. Então, assim, é uma derrota daquele projeto que eu vou chamar de democrata, entre aspas, né, dos democratas tipo Biden, aquele projeto hiper ambicioso, que é o projeto daquela visão que os Estados Unidos têm aquele poder que ele teve de fato no pós-Guerra Fria, mas não tem mais. Não sei se estou conseguindo ser claro, né? Aquela ideia que os Estados Unidos poderia controlar tanto a Ásia Central, quando a China naquela época de pós-Guerra Fria nem aparecia como uma possível superpotência. Então, assim, eu acho que essa mudança na política externa dos Estados Unidos é mais pragmática e ela sim, uma ruptura nesse modelo unipolar dos Estados Unidos, que de fato os Estados Unidos não tinha mais esse poder unipolar, mas os democratas ainda pensavam como se fosse unipolar. Então, nesse sentido, é a constatação de algo, digamos assim, positivo para quem torce pela multipolaridade, né? E essa paz na Ucrânia, ela é a consagração, caso se confirme, de um mundo mais multipolar. Isso é verdade. Então, assim, eu concordo em boa parte com o que o Breno Altman fala nessa questão. Então, de certa forma, eu acho que a gente deve comemorar a paz, sim, mas principalmente pela vida dos civis. Eu não vejo tão necessariamente como uma vitória, digamos assim, da esquerda e da classe trabalhadora. Não vejo, aliás, não vejo mesmo. Eu acho que, inclusive, o problema que eu vejo no mundo hoje é justamente isso, que é a coisa que para mim seria mais importante, que na minha análise é mais importante para o mundo, que é o avanço da classe trabalhadora, o avanço da classe trabalhadora é o avanço da humanidade. Eu acho que ele não está dado. Nenhum caminho aí, nenhum modelo, nenhum caminho que está se apresentando, que a gente está caminhando, tá vindo nesse sentido, de melhorar a situação da classe trabalhadora, que, para mim, é o mais importante. A própria China, que está ascendendo, apesar de não ser neoliberal, a China, ela não oferece welfare, né? Estado de bem-estar social. Então, a China também
não sei se é um modelo para a humanidade não, tá, gente? Não é neoliberal, isso é positivo, tá? Tirou muita gente da pobreza, isso é positivo, mas acho que a classe trabalhadora continua sendo explorada, né? É um debate, a China é um debate para outro vídeo. O que eu acho é que a gente tem que conviver, como em muita coisa na vida, com uma dualidade, com uma contradição, com um paradoxo, assim, tentando sintetizar. De certa forma, a vitória da Rússia na guerra contra a OTAN na Ucrânia, essa pactuação, essa vitória, eu acho que é uma vitória da Rússia sim. De certa forma, ela favorece a multipolaridade. E favorece, talvez, em certa medida, até o chamado sul global, porque a Rússia se alinha mais ao sul global, né? Eu até vi um documentário, isso já é antigo, desde a União Soviética, eu vi um documentário ontem, maravilhoso, trilha sonora para um golpe de Estado, mistura jazz, descolonização, né? Tratando da questão que culminou no assassinato do Patrício Lumumba, líder do Congo, pela CIA, um baita documentário, quem conseguir assistir, eu recomendo. Mas a União Soviética, com todos os seus defeitos, sempre olhou infinitamente mais para isso que a gente convencionou chamar de sul global. A União Soviética teve uma ação muito assim positiva para a classe trabalhadora do resto da humanidade, com todas as críticas merecidas que a gente deve sempre fazer à União Soviética no que ela errou, né? Os limites, os defeitos do socialismo real. Mas a Rússia mesmo, ela tem uma relação com os países africanos um pouco menos predatória, né? O Ocidente, duro, né? Estados Unidos, Inglaterra, França, Bélgica, para citar o caso do Congo, esse grupo dominante no mundo, né? Esses impérios, né? O Império dos Estados Unidos, esse Ocidente mais assim hard, ele é muito agressivo, ele é de um racismo assim, talvez maior do que todos os racismos. Não estou dizendo que a Rússia não seja racista, gente, pelo amor de Deus. A Europa Oriental tem um racismo absurdo, tá? Mas na relação com os outros povos, de certa forma, gente, de certa forma, em alguma medida, a Rússia e a própria China, embora a China tenha um papel muito menos ativo, né? A China é muito menos cautelosa, muito mais cautelosa, mas assim, de certa forma, de certinha forma, um pouquinho, porque tudo na vida é assim, galera, não é? As pessoas buscam muito 100%, o preto ou branco, as coisas. A gente vive um degradê de cinza enorme. Enquanto a gente não aceitar isso, a gente vai ficar assim, o debate, as análises vão ficar muito fora da realidade, tá? Porque a realidade é assim, se um ser humano, eu, você, todos nós somos contraditórios, complexos, paradoxais. Imagina a humanidade toda, gente, mais de 8 bilhões de pessoas, gente. É muito complexo, é muito cinza, tá? Tem muito pouco preto e branco, tem muito mais cinza. Agora, é claro que a gente não é por causa desse cinza que a gente deve cair também no relativismo absoluto. É o problema que a gente vive hoje com a pós-modernidade, né? Desculpa quem discorda que hoje em dia existe a pós-modernidade, ela surgiu na década de 80, mas seus ecos continuam agora, né? Enfim, tudo é muito complexo, tudo são muitas camadas. O que eu queria chamar a atenção nesse vídeo é que a gente tem que conviver, para a gente conseguir chegar um pouquinho perto da realidade, com essa questão, com a questão da geopolítica e a questão da política. Tá? A vitória da Rússia na guerra contra a Ucrânia, porque a paz, provavelmente, ao que tudo indica, vai ser uma vitória da Rússia, ela, de certa forma, favorece uma maior multipolaridade. E, de certa forma, favorece um pouquinho, a ideia de sul global, tá? Mas ela não necessariamente é uma vitória da classe trabalhadora. Aliás, não tem nada engatilhado para a classe trabalhadora ganhar. E é isso que me preocupa muito. Então, assim, a gente pode comemorar, se quiser, a paz na Ucrânia, mas sem uma efusão total. Porque o Putin, nem mesmo o modelo chinês, gente, na minha análise, é uma maravilha. Assim, o Putin certamente não é, né? O Putin é tradicionalista, né? O que, inclusive, muitos analistas colocam corretamente é a questão do duginismo, né? Que o Alexander Dugin, D-U-G-I-N, coloca no Google, vocês vão saber o que é. É a chamada quarta teoria, que na verdade se aproxima muito do fascismo, né?
Então, historiadores como Gilberto Khalil estão muito corretos em apontar que não é essa maravilha toda, essa paz na Ucrânia, na medida que fortaleça. Mas só o que eu discordo do Khalil, com muita delicadeza e educação e muito afeto pelo Khalil, que eu nem conheço pessoalmente, mas eu acompanho no Facebook, e eu, muitos anos atrás, eu escrevi eu acho que eu conheci quando eu escrevi uma resenha crítica dos livros do Gaspari. A gente se conheceu remotamente há muito tempo atrás. Eu sempre o acompanho, eu respeito muito, mas eu acredito que a parte da geopolítica ficou um pouquinho maior do que a política nesse sentido. E eu vou argumentar por quê. Vou tentar dar um fato. Eu poderia ficar horas argumentando, mas vou dar um fato. Por que a geopolítica? Por que a fração da burguesia representada pelo Trump, que reconhece, na minha análise corretamente, pragmaticamente, que não dá para conter a China e a Rússia ao mesmo tempo, ao contrário dos democratas. Por que eu acho que essa percepção geopolítica é mais forte do que a percepção política de aliança da extrema-direita, que passa por Dugin, ideólogo russo, Putin, Trump? Porque o governo Trump anterior armou pra caramba a Ucrânia. O governo Trump anterior sancionou pra caramba a Rússia, de Putin. E a cabeça do Trump não mudou totalmente. O Trump não mudou de ideologia, nem o Putin mudou de ideologia. O que mudou foi que ficou claro que o complexo industrial militar russo conseguiu dar conta das sanções, da guerra, com dificuldade, tá? Não é fácil. Eu discordo do que às vezes uma galera de esquerda, uma esquerda que às vezes chamam de esquerda marrom, né? Que seria uma interseção entre essa quarta teoria de Dugin e esquerda. Isso tem bastante por aí, né? Eu até poderia citar até algumas pessoas, né? Tem um cara muito bom, né? Que é um militar brasileiro muito patriota, né? Coisa rara, que é o Robson Farinazzo. Mas ele talvez se aproxime disso, né? Ele é um nacionalista, né? Porque é tudo muito complicado, gente. Olha só, o nacionalismo, embora no Brasil é importante ser patriota, né? Que inclusive que os bolsonarentos são os menos patriotas, né? O presidente mais traidor da pátria, mais entreguista que o Brasil já teve, traidor da pátria mesmo, foi o genocida, né? O Bolsonaro, sem dúvida. Então é importante nos países da América Latina a gente ser nacionalista, principalmente em economia, né? Porque senão a gente são as veias abertas da América Latina, a gente vai ser drenado, sugado economicamente. Mas o nacionalismo não vai trazer solução para a humanidade, né? Então, mesmo assim, os melhores militares brasileiros, estou citando que são muitas coisas, né? Então, assim, desculpa até se ficar confuso nas minhas digressões. Mas, às vezes, até muita gente cai nessa zona, às vezes, de achar o Putin muito bom, vamos dizer assim, por reação a várias questões pós-modernas, até do que se convencionou chamar de identitarismo, que é uma questão muito complexa, que não está nem conceitualmente fechada. Então, é o assunto mais delicado para se tratar, sem dúvida nenhuma, hoje em dia, né, do que se convencionou chamar de identitarismo. Né? Eu não vou nem fechar, eu sei que é muito complicado esse assunto. Mas, enfim, o meu tentando sintetizar e tentando ser claro, eu acho que a gente pode comemorar, sim, a paz na Ucrânia, principalmente porque vai salvar a vida de civis. Vai salvar a vida de pessoas, né? Porque o militar que está ali, ele também está ali porque não é nem vontade dele, é muito complexo, gente. Eu sou a favor da vida, tá, gente? Assim, sou a favor da vida, sou contra a morte. Isso não é porque eu seja bunda mole, porque eu seja cirandeiro, é porque eu acho que a história da humanidade provou que não adianta a gente sair matando, que não adianta a guerra, que isso não necessariamente vai resolver o problema da humanidade, né? Se guerra, se matança, se falta de direitos humanos melhorasse o mundo seria uma maravilha, e não é o que acontece. Então, é positiva a paz na Ucrânia, mas ela não necessariamente é um avanço para a classe trabalhadora. Por quê? Porque, gente, a Rússia agora não é a União Soviética não, gente, tá? A União Soviética tinha seus defeitos, mas era outra coisa, era uma coisa que apontava, principalmente resolvendo seus problemas,
para algo bom para a humanidade, algo extremamente alvissareiro, e foi bom para a humanidade porque balançou, né? Foi multilateralista, né? E isso é a coisa boa, né? A gente abre a chance de mais multilateralismo. Os Estados Unidos como aquele hegemon total, né? Os Estados Unidos foi um hegemon desestabilizador, né? A grande prova que o superpoder para os Estados Unidos não é bom foi que os Estados Unidos foi o genocídio que os Estados Unidos cometeu no Iraque, a Segunda Guerra no Iraque. Foi um genocídio, um assalto, né? Eu até falei em outro vídeo sobre weberianismo, né, no Brasil. Assim, usar o Estado para interesses particulares é a história dos Estados Unidos, né? É a guerra no Iraque, é o Dick Cheney. Vão olhar aquele filme Vice, né? VICE. Olhem aí, o próprio Estados Unidos reconhece o horror que fizeram no Iraque. Então, assim, a unipolaridade não dá, porque os Estados Unidos é um hegemon desestabilizador. O que é um hegemon desestabilizador? Ele hegemoniza, ele tem um controle, mas ele não pacifica o sistema, ele cria mais guerra, né? Como a gente sabe, todo o horror que houve depois da Primavera Árabe, né, que teve uma ação aí dos países ocidentais também, além de questões internas, Estado Islâmico, tudo isso, teve os Estados Unidos que fez esse barco balançar, né? Eu não vou falar agora de guerra no Iraque, mas dei uma pesquisada, e guerra no Iraque foi um horror em todo sentido, né? Foi um genocídio do povo iraquiano e desestabilizou completamente a religião. Então, assim, é positivo? É positiva a paz na Ucrânia? Porque salva vidas, porque se configura mais um mundo unipolar, mas existe também essa articulação de extrema-direita, tá? Então, assim, caramba, tentar conjugar Breno Altman com Gilberto Calil é muito complicado, né? Eu acho, né? Eu acho que são visões muito diferentes dentro do campo da esquerda, né? Eu até diria, podem me corrigir, porque é eles que sabem muito mais de si, e eu tenho certeza que o Breno Altman, se eu disser que ele tem traços neo-stalinistas, e aqui isso não é um xingamento, não, de jeito nenhum, gente, eu estou querendo fazer uma análise desapaixonada, ele vai discordar que tem traços neo-stalinistas e vai inclusive dizer que nem existiu o stalinismo, tá? Isso é um debate. O Gilberto Calil me parece que é mais próximo vamos chamar de trotskismo, tá? Ele pode até me corrigir, eu vou mandar até esse vídeo para ele. E Gilberto, é um abração, cara, eu gosto pra caramba de você, tá? Só tô discordando um pouquinho, como eu falei com você lá no Facebook, porque eu acho que não foi mais política do que geopolítica, não. Acho que as duas coisas coexistem, e é isso que eu estava falando. Eu acho que assim que a visão do Breno Altman e a visão do Gilberto Calil, as duas estão um tanto corretas. Só que eu acho que é um pouquinho mais geopolítica do que política, por vários motivos, mas vou botar só um fato, que é o fato do Trump, antes, ter armado muito a Ucrânia e ter sancionado muito a Rússia. Então, assim, a proximidade ideológica dele, alguma, com o Putin, e essa articulação da extrema-direita internacional que se constrói tradicionalista, né? Se a gente for pensar naquilo que se convencionou chamar de costumes, ela é fato. O Gilberto Calil está correto. Mas me parece que a questão da geopolítica, talvez ela tenha um peso um pouco maior, porque o próprio Trump mudou. Tá? Embora o Trump, a gente também não vai dar apoio total ao Putin, não é isso. Porque a gente, assim, vamos evitar o tudo ou nada, tá, gente? Assim, não é, quer dizer que agora o Trump vai fazer tudo que o Putin quer. Não é isso, gente. É política. Política é um cabo de guerra. Você solta ali, puxa aqui, morde, assopra. Mas é evidente, pelo que tudo parece, que o Zelensky é quem vai dançar aí, né? Essa visão, vamos dizer assim, do Partido Democratas, que aqui no Brasil a gente tem uma representante, a Globo, né? Essa visão liberal, né? Gente, não vou falar liberal, a gente aprofundar em liberalismo, eu me perco aqui. Mas essa visão está perdendo espaço, essa extrema-direita, essa internacional da extrema-direita está se estabelecendo, mas eu acho que há um ganhozinho para multilateralismo, mas não é uma coisa para a gente comemorar. Quem é do
vou colocar entre aspas, do Partido da Humanidade, do Partido da Classe Trabalhadora, não é necessariamente uma vitória, pode até ser uma derrota. Porque tem uma coisa que o próprio Breno Altman, para fazer justiça a ele coloca, apesar dele ter essa... Ele tem uma simpatia grande pela Rússia. Eu acho que tem muita esquerda que tem aquele negócio de ecos da União Soviética, ainda às vezes confunde. É óbvio que ele não confunde, mas até ele mesmo, é isso que eu vou dizer, ele mesmo, Breno Altman, ele fala, olha, a Rússia não é a União Soviética, aquilo ali é uma burguesia. Inclusive, gente, eu acho que a curto prazo é muito difícil o Putin acreditar totalmente nos Estados Unidos. Acho que o Putin vai manter um pé atrás. Mas quando a gente fala de geopolítica, a gente fala de história, a gente está falando de médio e longo prazo, né, também, é evidente, né? Então, realmente, pode haver uma parceria num futuro maior entre os Estados Unidos e Rússia, perdão. Como podem se afastar, porque o Trump pode perder as próximas eleições também, né? Nesse momento, eu acho que o Trump não vai conseguir isolar a China, tá? Não acho que vai. Porque o mundo aprendeu que não dá para confiar nos Estados Unidos, né? Aliás, por exemplo, a própria China começou a se aproximar da Rússia a partir do bombardeio da embaixada chinesa na Iugoslávia, em 1998, né? Os Estados Unidos bombardeou a representação diplomática da China. Os Estados Unidos é uma besta fera, né? Um dragão destruidor, né? Os Estados Unidos como hegemon, eu vou repetir essa expressão que eu acho muito boa, hegemon, desestabilizador, foi um horror. Então pouca gente confia nos Estados Unidos, né? Você tem os puxa-sacos dos Estados Unidos, os lambibotas, aqueles líderes que são assim, vou usar a palavra asquerosos, no sentido que traem a sua própria pátria, que odeiam o seu próprio povo, tipo genocida, o nosso genocida aqui, golpista, miliciano, ou Milei, né? Mas esses tipos esdrúxulos, bizarros, né? Não são todos. Você pega o Erdogan, que tem um alinhamento com os Estados Unidos, ele faz um jogo duplo, né? Pode chamar o Erdogan de extrema-direita, talvez. Enfim, é complexo. O Orbán, com certeza, é extrema-direita, mas eles não são tão submissos quanto o genocida ou quanto o Milei, né? Então, assim... Enfim, gente, eu espero, porque muita coisa... Gente, aliás, o mundo tá uma loucura. Quanta coisa que tá acontecendo, gente. Pelo amor de Deus. E eu me sinto um pouco... A gente que lê história, né? A gente vê aqueles livros, né? O livro, o filme e tal. Tudo que a gente vê sobre os anos 20 e 30, principalmente os anos 30... O horror chegando e as pessoas vendo as coisas acontecerem e alertando, avisando, e as coisas acontecem do mesmo jeito, né? A gente está num momento assim, e eu acho que a gente tinha que construir alguma coisa para a classe trabalhadora. A gente vai ter que mudar os nossos discursos, a esquerda vai ter que ficar um pouco pós-moderna, mas eu acho que sem, aliás, bastante menos pós-moderna, mas sem também cair em velhos erros, sem cair no que o pessoal chama de... Acho que chamam de marrom. Até um pessoal ruim que usa essa crônica, essa expressão, que tentam aproximar a esquerda, às vezes, desse duginismo, né? O dugnismo, do Alexander Dugin. Mas acontece que tem umas esquerdas que se aproximam. Aliás, o mundo tá tão louco hoje, gente. Tem um grupo, cara... Já estou entrando numa digressão aqui, que ele consegue ser trotskista e dugnista. Meu Deus do céu, é uma loucura. Ele se intitula trotskista e, ao mesmo tempo, é dugnista. Não sei se é assim que se fala dugnista, né? Os partidários do Alexander Dugin. Enfim, gente, tá um mundo muito complicado, mas é o mundo que a gente vive, né? A gente pode não fazer nada também, né? Assim, né? Eu, às vezes, penso muito, cara, vou desbundar, tentar tocar minha vida, salvar a minha família, porque a vida está muito difícil, é muito perigosa. Mas eu sou professor de história, né? É muito difícil para mim desbundar, né? Mas assim, então... E esses vídeos são um pouco um divã, né? Uma garrafa que a gente joga. Lembra aquela garrafa com a mensagenzinha dentro? Você coloca lá, o náufrago joga aquela garrafa assim, para ver se alguém pega a mensagem. Enfim, espero que eu tenha conseguido ser claro, que eu não tenha falado muita besteira. Eu acho que não, eu acho que eu tenho um ponto importante aí. E é isso, eu vou encerrar o vídeo, porque se ficar muito longo, acho que ninguém aguenta. Tá bom, gente? Abração, tudo de bom.